Oi turma, tudo bem? Esse vídeo eu fiz para você, para a gente estudar somente a parte teórica do método simplex. Aí nos próximos vídeos a gente faz a resolução. Estão prontos? O café tá pronto? O método simplex, assim como os outros métodos de resolução, eles partem de um modelo. E esse modelo ele sempre vai ter a minha função objetivo, dizendo se eu quero máximo ou mínimo. No caso do simplex, ele sempre vai querer o máximo. E as minhas restrições com as suas igualdades, maior ou igual, e as restrições de não negatividade. Então esse é o primeiro passo para a gente começar. Eu tenho que ter meu modelo completo. E aí, o método simplex, ele vai dizer o seguinte: para eu poder resolver o método que melhor se adapte, que melhor dê a resolução para o meu sistema, eu preciso que o que eu tenho de restrição disponível seja totalmente utilizado. Então eu tenho uma relação entre a disponibilidade do meu recurso e o que exatamente eu estou usando desse recurso, que é exatamente o que nos falam aqui as restrições. Lembra que quando a gente monta as nossas restrições, cada uma quer dizer alguma coisa. Então, por exemplo, essa restrição pode ser uma restrição de tempo, essa pode ser uma restrição de funcionários, esta pode ser uma restrição relacionada às máquinas. Então, cada restrição, ela é relacionada a alguma coisa. E eu estou dizendo que eu tenho aqui, ó, nesse caso da primeira restrição, esse lado de cá, ele é menor ou igual ao lado de cá. Isso quer dizer o quê? Quando os dois lados estiverem iguais, se eu tenho aqui, digamos, 11 horas disponível para trabalhar, eu preciso que o lado de cá também seja igual a 11. Por quê? Porque senão eu estou com ociosidade. Eu estou com essa restrição, ela está sobrando, estou com muita disponibilidade. Então, o que a gente vai fazer? Para resolvermos o método simplex, a gente usa sempre equações, né? Transformamos as inequações para equações. E é aí que entra o grande diferencial. Quando eu calculo através de equações, eu transformo isso aqui numa igualdade. E aí eu preciso dizer que este lado é igual a este lado. Só que não é exatamente isso que eu tenho, eu não sei se é exatamente isso que eu tenho, porque eu tenho incógnitas, que eu não sei quanto vale. Então eu não sei se é exatamente igual. Para que eu consiga trabalhar com essa igualdade, é que o simplex acrescenta as variáveis de folga. Então eu reescrevo essas equações e para cada equação eu coloco então uma variável de folga. E aí como que fica? Se eu reescrevo essa primeira equação, eu vou ter 3x1 mais 5x2 mais a minha primeira variável de folga, isso é igual a 11. Para essa aqui, 6x1 mais 2x2 mais a minha segunda variável de folga, igual a 20. x1 mais, menos x2 mais a minha terceira variável de folga, igual a 25. E aí a não negatividade é x1, x2 maior ou igual a zero, e as variáveis de folga também maior ou igual a zero. Observe que a variável de folga, ela é para a equação, porque é para a restrição. Então ela independe de quantas incógnitas eu tenho. Então eu posso ter x1, x2, x3, eu vou ter xf1, xf2, xf3. Eu posso ter 4 restrições somente com x1 e x2, e aí eu vou ter xf1, xf2, xf3 e xf4. Por quê? Esta variável de folga é para a equação, ou seja, para aquela restrição e não para as variáveis, ok? E aí eu tenho, eu vou reescrever essa minha função objetivo e eu vou igualar ela a zero. Por quê? Porque eu vou trabalhar com equações. E quando eu trabalho com equações, eu passo todas as minhas variáveis somente para um lado, né? E do outro lado da igualdade eu deixo então as minhas variáveis independentes. Então como que fica isso aqui, ó? Eu vou reescrever a minha máximo z.
meu máximo Z aqui é meu máximo lucro, certo? Eu vou manter ele, porque é uma incógnita, só que observe, eu tenho incógnita aqui e tem incógnita aqui. Eu não posso escrever uma equação dessa forma. Então, eu vou colocar Z menos 3x1 menos 5x2 igual a zero. Então, eu tenho todas as minhas variáveis de um lado e estou igualando a zero, porque eu não tenho nenhum valor ali para eu igualar. E aqui a gente consegue observar qual é a participação do x1 e do x2, que é a quantidade de qualquer coisa que eu não sei o que é, a quantidade de alguma coisa que eu estou produzindo, ou sei lá, se é uma fábrica de bolsas, x1 é a quantidade de bolsas cor-de-rosa e x2 é a quantidade de bolsas azuis, não sei como que elas participam ainda, como são essas variáveis, o programa não está me dizendo. Mas eu posso perceber como elas impactam no meu lucro. O simplex, ele vai me dizer que eu já parto de x1 igual a zero e x2 igual a zero, que ele chama de variáveis não básicas. Não básicas por quê? Porque elas não têm valor nenhum. Elas valem zero, eu não sei ainda o valor delas, elas não têm valor. Então eu vou chamar de variáveis não básicas. Se eu zerar as duas, eu não tenho lucro nenhum. Mas se eu zerar somente essa aqui, somente x2, eu vejo que o meu x1 ele tem um impacto aqui no meu lucro. Mas se eu zerar esse aqui, eu vejo que o x2 tem um impacto maior, né? Se eu fizer uma igualdade aqui, de passar esse cara para o outro lado, z igual a 3x1 e z igual a 5x2, quem me dá valor maior? Se x1 e x2, cada um deles valesse a mesma coisa, valesse 1 cada um deles, o x2 vai me dar um valor maior para z, né? Se esse valesse 1 também. Só que aqui a gente vai avaliar esse impacto de uma forma diferente, porque eu vou calcular em cima dessa função. Em cima dessa função, a gente vai ver que esses valores negativos, eles diminuem o meu z. Então, z menos 3 vai me dar uma resposta, mas z menos 5 vai me dar uma resposta ainda menor. Então, a gente vai ver que quando eu tenho valores negativos, o impacto que esse negativo tem no meu lucro, ele é grande. Então, aqui que entra todo o segredo do simplex. Eu vou partir desse ponto onde eu estou dando zero para esse, chamando de não básicas. Vou pegar aqui, ó, vou zerar esses caras aqui e vou deixar somente as minhas variáveis de folga. Então vai ficar assim, ó. Eu vou escrever em forma de vetor 1, 0, 0 para xf1 mais o vetor 0, 1, 0 para o xf2 mais 0, 0, 1 para xf3. E vou igualar quem? As minhas variáveis independentes. 11, 20 e 25. E aí eu vou ver que quando xf1 vale 1, o valor correspondente é o 11. Então eu já tenho meu valor de xf1 igual a 11, xf2, onde xf2 é 1, o valor correspondente é o 20. E para xf3, onde ele é 1, o valor correspondente é o 25. E esses valores aqui, ó, como as minhas folgas têm valor, eu vou chamar elas de básicas. Então, todos aqueles que começam tendo um valor, eu vou chamar de base. E quem não tem valor, eu vou chamar de não básico. Então, eu parti de x1 e x2 igual a zero e de valores para as minhas folgas. Isso aqui representa um vetor no R3. Definidas, então, básica e não básica, a jogada do simplex é fazer o quê? Pegar esse valor negativo, que vai ter o maior impacto, então eu vou sempre escolher primeiro o maior valor negativo, quer dizer, o menor número negativo, ou o maior número absoluto. Se eu colocar os dois aqui em módulo, eu pego o valor maior. Então aqui é o 5, porque o 5 tem maior impacto no meu Z, que seria o meu lucro. E aí, como ele está numa variável não básica, eu vou colocar ele
na básica, vou dar um valor para ele. Então eu vou dizer que esse cara aqui vai entrar na base. Quando ele vai entrar na base, eu vou dar um valor para ele. Só que quando ele entra, também precisa de alguém que saia. Então eu vou tirar alguma outra variável do meu sistema. Ela vai sair e vai passar para não básica. Vai ser, eu sempre estou fazendo esse jogo. Se uma recebe valor, a outra vai perder o valor dela. E é esse o segredo do simplex. Para eu achar quem vai ser a variável que eu vou sair, eu vou fazer o seguinte, ó. Como eu escolhi o x2 como o maior valor absoluto, ele vai ter o maior impacto, então aqui, ó, é a coluna que eu vou dizer que vai entrar, tá? Isso aqui depois a gente vai fazer bastante nos exercícios, eu não vou mais explicar por que está entrando, por que está saindo, você precisa entender agora. Ela vai entrar, ou seja, ela vai entrar na base, ela vai receber valores. Aí eu vou pegar estes valores aqui, ó, sempre a função objetiva ela vai ficar de fora. Vou pegar esses valores aqui e vou... Por que isso aqui? Por causa do x2, tá? Depois a gente vai montar isso numa tabela, fica mais fácil de enxergar. A gente vai ver que o 11 dividido por 5 vai dar 2,2, 20 dividido por 2 vai dar 10, 25 por 1 vai dar 25. Então esse cara aqui vai me dar um menor valor positivo. Então eu vou pegar, e esse cara aqui, ó, vai ser a minha linha que vai sair da base, tá? E vai vir para as não básicas. A intersecção das duas, a coluna que entra e a coluna que sai, vai me dar um elemento que eu vou chamar de elemento pivô. E aí eu vou calcular uma nova linha pivô, que vai ser a referência para os meus cálculos, e eu vou recalculando todas as linhas. Eu vou recalcular esta linha e vou recalcular todas estas, até que eu encontre uma resposta onde eu não tenha, na linha da minha função objetivo, nenhum valor negativo. Porque se eu tiver somente valores positivos, esses valores me dão uma resposta final aqui maior. Então, quanto mais positivo, maior for o valor, mais positivo, aumenta o meu lucro. Se eu tiver valor negativo, ele diminui o meu lucro. Então, a gente vai achar a nossa solução ótima no momento que nós tirarmos alguma variável, colocarmos ela na base, pegar alguma variável da base e jogar para não base, e aí encontrarmos a nossa função objetivo sem nenhum valor negativo. Aí sim nós encontramos a nossa solução ótima e você vai ver que no final ela bate com os outros métodos, né, com o método da resolução gráfica, ela bate bem direitinho. É um exercício trabalhoso, longo, tá? Porque a gente precisa calcular, às vezes recalcular até que consiga todos esses valores positivos. Então, a forma melhor de você aprender é refazer, 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 refazer. É fazer vários exercícios. Não dá para você entender esse exercício de primeira, a menos que você seja muito inteligente, pode ser, né? Mas é difícil de você entender ele de primeira, então precisa refazer vários exercícios para pegar a jogada dele, que é essa jogada de tira da base e entra na base. É importante que você entenda o que é esse entra e esse sai, ou seja, entra, eu pego o valor de maior impacto e vou jogar aqui na base para eu dar um valor, para eu mudar esse valor dele, para ele ir para um valor positivo. Aí eu pego, se alguém entra, alguém tem que sair, vai para a não básica, tá? Então eu tenho que entender essa jogadinha, porque na hora da resolução dos exercícios, eu só vou falar, ó, esse aqui vai entrar, esse aqui vai sair, esse aqui é o meu elemento pivô, tá? Prontos? Animados? Anima pra caramba essa matéria, né? Então, pessoal, vamos lá fazer exercício, praticar, que é o melhor jeito de aprender. Preparar bastante café, tá?